Comemorado em 14 de novembro, o Dia Mundial do Diabetes foi criado pela Federação Internacional de Diabetes e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde com o objetivo de alertar a população sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o controle do diabetes, uma das doenças crônicas que mais cresce no mundo. De acordo com a OMS, o número de pessoas com diabetes tem aumentado de forma preocupante nas últimas décadas, impulsionado principalmente por mudanças no estilo de vida, alimentação inadequada, sedentarismo e obesidade. A condição ocorre quando o organismo não produz insulina suficiente e não consegue utilizar de forma eficaz, resultando no aumento dos níveis de glicose no sangue. Especialistas reforçam que a prevenção é o melhor caminho. Manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente, controlar o peso corporal e realizar exames periódicos são atitudes fundamentais para reduzir o risco da doença. Além disso, o diagnóstico precoce é essencial para garantir o tratamento adequado e evitar complicações. E para falar sobre o Dia Mundial do Diabetes, vamos falar agora com a doutora Kaline Lima. Doutora Kaline, seja muito bem-vinda ao Jornal da Grande. Conta pra gente o que representa e qual a importância dessa data para a saúde pública. Olá, pessoal. O Dia Mundial do Diabetes foi um dia criado, né, pela Organização Mundial de Saúde, para chamar a atenção para uma doença que é tão incidente e tão prevalente no nosso meio e que acomete milhões de pessoas no mundo todo, né? A importância dessa doença para a saúde pública se faz justamente para chamar a atenção dos pesquisadores, dos cientistas, para desenvolver políticas públicas de promoção e prevenção à saúde com relação ao diabetes, né? Chamar a atenção do público-alvo para adotar boas práticas de saúde para que possamos ter um diagnóstico precoce ou até mesmo a prevenção dessa doença. Doutora, quais são os principais tipos de diabetes e como se diferenciam? Nós temos basicamente os 3 tipos de diabetes: o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes autoimune, geralmente acomete crianças e adolescentes jovens. E são pacientes que inevitavelmente vão precisar utilizar a insulina como forma de tratamento. O diabetes tipo 2 é aquele diabetes que tem um componente genético associado, mas que os fatores ambientais eles vão ser prevalentes, como o estilo de vida daquela pessoa, né? E nesses casos, o tratamento pode variar entre medicações orais ou insulina. E o diabetes gestacional é aquele diabetes que se desenvolve durante a gravidez e que pode ou não permanecer após o parto. Falando sobre o diabetes tipo 2, doutora, quais os principais fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento desse tipo? Então, com relação ao diabetes tipo 2, os principais fatores de riscos que nós temos são a obesidade, né, o sobrepeso, a obesidade e o sedentarismo. Além disso, o histórico familiar conta bastante também para o desenvolvimento. E outros fatores de risco, como presença de outras doenças associadas, como a hipertensão, e más práticas de hábitos de vida, como o tabagismo e o etilismo. E como a alimentação e a prática de atividades físicas ajudam na prevenção dessa doença? Bom, manter uma alimentação equilibrada, né, com alimentos saudáveis, ricos em fibras, com baixo teor de gorduras, açúcares e carboidratos, vai fazer com que haja uma diminuição da concentração de açúcar, né, de glicose no sangue. E a atividade física, ela é importante porque ela ajuda o músculo a captar melhor essa glicose. Então, para a gente se exercitar, a gente gasta energia, e essa energia ela é oriunda da glicose, que é o açúcar no sangue. Então, ela vai, além de ajudar a manter o peso equilibrado, ela também vai ajudar a baixar esse índice glicêmico no sangue. Doutora Kaline, quais os sinais de alerta que devemos ter que podem indicar o início da diabetes? Então, o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, geralmente é uma doença um pouco silenciosa, nem sempre a gente consegue identificar
um sintoma específico, né? Alguns pacientes, eles referem o que a gente chama de polis, né? A poliúria, que é urinar muito, com muita frequência, além do normal. A polifagia, que é um excesso de fome, além do normal. São pacientes que comem a toda hora e comem de tudo. E a polidipsia, que é uma sede excessiva, né? Além disso, a gente tem também alguns outros sintomas, como dificuldade de cicatrização de feridas, né? Problemas renais e problemas visuais. Como é feito o diagnóstico precoce e por que ele é tão importante? O diagnóstico precoce, ele é feito através dos exames laboratoriais, né? A gente tem basicamente 3 exames que são muito importantes para o diagnóstico de diabetes, que é a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose. A importância dele está justamente em identificar o diabetes, na verdade a doença, ainda na fase de pré-diabetes. Né? Quando o paciente está nessa fase de pré-diabetes, a gente ainda consegue reverter para a normalidade. Porém, uma vez que o paciente passa a ser diabético, para sempre ele vai ser diabético, porque infelizmente nós não temos a cura do diabetes, nós temos o controle através do tratamento. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda que todo paciente acima de 35 anos faça exames anualmente para um diagnóstico precoce, como triagem, né, do diabetes, e pacientes menores de 35 anos que tenham sobrepeso ou obesidade, ou pelo menos um fator de risco associado, como aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, histórico de hipertensão ou histórico familiar de diabetes. Falando sobre o controle da diabetes, quais são as complicações que podem ocorrer quando a diabetes não é controlada corretamente? Nós temos o que a gente chama de retinopatia diabética, que são alterações visuais. Alguns pacientes podem evoluir até para a cegueira por conta do diabetes. Temos também a nefropatia diabética, que é a alteração no rim. Esse paciente pode chegar a precisar de hemodiálise. Tem também as alterações em vasos sanguíneos periféricos, causando as parestesias, que são os formigamentos, diminuição de sensibilidade, o que predispõe ao aparecimento de feridas, né? Dificuldade de cicatrização de feridas também. E essas alterações periféricas podem acabar gerando uma isquemia do membro, muitas vezes com necessidade de amputação e perca do membro. Doutora Kaline, que cuidados os pacientes com diabetes devem ter no dia a dia para manter a glicose sob controle? Então, manter boas práticas de saúde, né? Uma boa prática alimentar, preferir alimentos com baixo índice glicêmico, com baixo índice de carboidrato, com pouco açúcar, escolher proteínas magras, evitar alimentos ultraprocessados, refrigerantes, né? Descontinuar o tabagismo. Praticar atividade física, seja ela caminhada, natação, musculação, né? Tomar a medicação correta, isso é muito importante, tomar a medicação correta todos os dias e no horário correto, e também beber bastante água é importante. Doutora, como o avanço da medicina tem ajudado no tratamento e monitoramento da diabetes? O diabetes, né, é uma doença que vem avançando, graças a Deus vem avançando muito nos últimos anos, e hoje a gente tem medicações excelentes no mercado que ajudam nesse controle, como, por exemplo, os análogos do GLP-1, né, e os inibidores do SGLT2, que são medicações que, além de controlar essa glicose no sangue de forma mais segura, ela também confere uma manutenção, né, uma perca de peso nos pacientes com sobrepeso ou obesidade, além de conferir uma proteção cardíaca e renal para aquele paciente, como é o caso dos inibidores do SGLT2. E com relação à monitorização glicêmica, a gente tem no mercado inúmeros dispositivos, né, que o paciente ele instala na pele e que esse dispositivo ele monitora em tempo real os níveis glicêmicos daquele paciente. Então, aquele paciente ele tem como ter uma previsibilidade
de como está aquela glicemia naquele momento, do que ele pode ou não pode comer naquele momento, né? Ajudando ainda mais na adesão e no controle do diabetes, né? Tem também as bombas de insulina, que hoje estão ficando cada vez modernas, que estão tentando aí simular como se fosse um pâncreas artificial, administrando insulina no paciente sem a necessidade de que o paciente fique fazendo múltiplas aplicações ao longo do dia. Muito bem, doutora Kaline, muito obrigada pela sua disponibilidade, por tirar as nossas dúvidas. Fique à vontade agora para fazer suas conclusões finais e deixar a mensagem para os nossos ouvintes sobre o Dia Mundial do Diabetes. Então, o diabetes ela é uma doença muito prevalente no nosso meio, né? Muitos pacientes, eles chegam assintomáticos para a gente, né? Quando são diagnosticados não tem sintoma. Então, por isso, a importância de se cuidar, de fazer seus exames anualmente, de adotar medidas de vida saudável, como alimentação equilibrada e de praticar exercício físico, né? Faça isso por você e incentive outras pessoas a fazerem o mesmo. Tá certo?